Lucas 9. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: Não leveis convosco para o caminho nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por eles foram feitas e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é pois esse de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo isto, a multidão o seguiu. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitava das curas. E já o dia começava a declinar. Então, chegando a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhe e ache que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhe disse: Dá-lhe vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvos, e nós próprios fomos comprar comida todo para esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então os seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-o assentar a todos. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, partiu-os e deu a seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e se saciaram, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. E aconteceu que, estando ele só orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou se prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos aqui que estão alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se de aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós
estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu que no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não pudera. E Jesus respondendo disse: Ó gerações incrédulas e perversas, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que não compreendesse, e temia interrogá-la acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do seu coração, tomou um menino e pô-lo junto a si e disse: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. Qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, este mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibamos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós.